Então, dando continuidade à correção dos exercícios, esse aqui é o capítulo 7, páginas 95, 96 e 97 do livro de vocês. A primeira questão, então, qual membrana plasmática colabora para manter constante a composição da célula? Bom, então, a gente sabe que a membrana plasmática, então, ela delimita a célula, né? Que é essa camadinha aí de azul. E como que ela mantém constante o interior da célula? Porque ela controla o que entra e o que sai. Então, além de delimitar, fazer essa delimitação física, né, do espaço intra e extracelular, ela seleciona o que entra e o que sai, né? Então, com isso, ela tem uma grande participação nessa composição do interior da célula, tá? Vamos passar rapidinho, que senão vai ficar muito grande o vídeo. Sabendo que as substâncias podem entrar ou sair da célula em função de seu gradiente de concentração e do gasto ou não de energia, responda. Quais são as diferenças entre transporte ativo e passivo? Cite um exemplo de transporte ativo na célula. Bom, os tipos de transporte, então, nós temos aqui, né, o passivo e o transporte ativo. A diferença entre os dois é que um gasta energia e o outro não. Então, os tipos de transporte passivo, que é a difusão simples, que eu falei para vocês, né, que não precisa de uma proteína de transporte, né, uma permease, nem uma proteína, que vai fazer esse canal de comunicação entre o interior e o exterior da célula. Como, por exemplo, o próprio oxigênio, né, gás carbônico, eles conseguem passar diretamente pela membrana. Já a difusão facilitada, né, ela tem uma proteína que vai ser responsável por transportar essa substância. Bom, cadê um desenho aqui para ajudar? Um rosinha. Isso. Então, ó, aqui, essa aqui é a proteína, então, que está, né, aqui tá imersa aqui na membrana plasmática, tá? Lembrando que ela é formada por uma bicamada, né, de lipoproteínas. Então, quando a gente vê isso, a gente está se referindo à membrana plasmática. Então, aqui, a difusão facilitada. Então, nós temos simplesmente o canal, essa proteína aqui, formando, né, esse canal de passagem. E aqui, esta outra proteína, que ela carrega a substância. Então, nesse primeiro caso aqui, é um exemplo, né, de canal que pode ser um canal de cálcio, de sódio, de potássio. E aqui, no segundo caso, esse transporte, né, de moléculas maiores, que, por exemplo, acontece com a glicose, né? E o transporte ativo, nós temos aqui, então, esqueci sem querer, transporte ativo que tem o gasto de ATP, que é a nossa molécula energética, né, que ela é produzida lá na mitocôndria durante a respiração celular. E por que ela é ativa? Porque ela está lutando contra um gradiente de concentração, né? Então, nós temos aqui maior quantidade, né, desse quadradinho, desse losango, não sei o que seria isso, pode ser um quadrado também, né? A maior parte aqui dele, né, tá do lado de dentro. Então, aqui. Então, a maior parte dele tá aqui, dessa partícula, tá do lado de dentro. E tem menor quantidade do lado de fora. Mas aí, o que essa proteína tá fazendo? Ela tá jogando ele para dentro, tá lutando contra o gradiente de concentração. Então, isso envolve gasto de ATP. Um exemplo que nós temos, então... peraí. Um exemplo que nós temos de transporte ativo é a nossa bomba de sódio e potássio. Então, o que ela faz? Ela luta contra esse gradiente de concentração, né? Então, aqui, nesse caso, ela tá jogando para fora o sódio e jogando para dentro o potássio. Então, é como se tivéssemos
já, né, uma grande concentração de sódio aqui fora e a menor concentração de potássio aqui dentro. E o que ela está fazendo? Está fazendo exatamente isso. Pegando o sódio que está dentro da célula e colocando para fora, sendo que já tem maior concentração dele do lado de fora da célula. E o potássio, a mesma coisa, ele está pegando o que está lá fora e colocando para o interior da célula, sendo que tem grande concentração dele aqui dentro já. Então, e isso envolve, né, o gasto de ATP. Então, esse é o exemplo clássico que nós temos de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, que cria um potencial de membrana nas células nervosas, que a gente vai ver mais pra frente. Então, era isso que a questão queria, né? Exemplos de transporte ativo e mostrar a diferença entre o transporte ativo e passivo. Acho que eu não comentei aqui, no caso aqui, né, do transporte passivo, ele não tem gasto energético, por quê? Porque o soluto, né, que são essas... Não é isso não. São essas substâncias que estão aqui fora da célula, tá em maior concentração aqui fora, então por difusão, né, elas vão ser transportadas para dentro, né? Como eu expliquei para vocês, né, elas ficam agitadas, batendo umas nas outras e elas tendem a entrar para a célula, então onde ela está em menor concentração, tá? E o transporte ativo, ele luta contra este gradiente. Continuando, então. Questão: quando os cientistas querem obter pedaços de membrana plasmática de células animais para estudo, eles devem colocar as células em meio hipertônico, hipotônico ou isotônico. Justifique sua resposta. Bom, ele quer pedaços da membrana plasmática, ele quer fragmentos da membrana plasmática. Então, para fazer isso, ele tem que romper a célula, né? Ele tem que fazer com que a célula se rompa. Como que ele vai fazer isso? Quando que a célula animal ela vai se romper? Quando ela enche de água. Para ela encher de água, ela tem que estar em qual meio? Ela tem que estar no meio hipotônico. Então, é o que nós temos aqui, voltando nas nossas imagens, né? Se ela está no meio hipotônico, a água vai entrar na sua célula até ela se romper, né? Porque ela não tem parede celular, não tem cápsula para proteger, só tem a membrana plasmática. E a membrana plasmática ela é mais frágil, então ela não consegue sustentar o volume de água que entra quando ela é colocada no meio hipotônico, ok? Então, esta é a resposta da questão 3. Então, ok. Próxima questão. Então, um estudante pensou que poderia destruir bactérias colocando-as em um meio hipotônico. Explique por que isso não funcionaria. Como a gente viu, então, o meio hipotônico, né, é quando ele tem menos soluto do lado de fora da célula, fazendo com que a água entre. Bom, no caso da bactéria, isso não vai funcionar para matá-la, por quê? Ela tem a parede celular, né? Cadê aqui a parede celular dela? Faz com que ela, então, seja resistente a essa entrada de água, que é a parede celular, né? Então, essa camadinha aqui, essa parte aqui que eu tô desenhando, super mal, eu contornei super mal, mas ela tá mais externa à membrana plasmática, né? Então, aqui a membrana plasmática mais interna e aqui mais externa a parede celular.
E além da parede solar, também tem a cápsula, né? Que é essa mais externa aqui, que é mais grossinha. A parede, a cápsula, né? Que é a parte mais externa aqui. E com isso, então, ela pode entrar água à vontade, que ela não vai se romper, porque essas estruturas dão essa sustentação, essa firmeza, né? Para a bactéria, ok? Então, para matar a bactéria, não vai funcionar um meio hipotônico, de como a gente viu que diferentemente acontece numa célula animal que não tem parede celular, ela vai se romper, né? Que é o que acontece Ai, paciência. Neste caso aqui, ela se rompe, tá? A célula morre, ok? Então, para a bactéria não funciona. Questão 5. Todos os seres vivos, sem exceção, possuem ribossomos em suas células. Por que essas organelas são tão importantes para a vida? Bom, primeiro a gente tem que saber qual que é a função do ribossomo para saber por que ele é tão importante, né? E a função dele é a síntese de proteína. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Um ribossomo aqui fazendo a síntese de proteína. Deixa eu ver se eu acho um GIF. Não consegui gravar GIF no meu telefone. Então vou ter que demorar um tempinho para pesquisar. Vamos ver se vai funcionar aqui. Visitar o site. Aqui. Então, aqui mostrando um GIF, né, da síntese de proteína. Esse aqui é o ribossomo, essa bolinha marronzinha. Então, ela se acopla ao RNA mensageiro. O GIF não voltou no início. Que peninha. Então, aqui mostrando, né, o ribossomo, que é esse de marronzinho, passando sobre a fita de RNA mensageiro. E ele, então, vai fazendo essa leitura, né, do código genético para poder produzir as proteínas que a gente já viu em sala isso. Nossa, que peninha que não rodou o GIF novamente. Aqui mostrando, então, esse aqui agora foi. Aí ele tá mostrando, então, o RNA transportador, trazendo os aminoácidos que vão se ligando, né, uns aos outros por ligações peptídicas. Então, o ribossomo é onde o RNA transportador, né, que é essa estrutura aí de amarelo, vai levar os aminoácidos para que ocorra a ligação peptídica, formando as proteínas. Ok, o GIF não rodou totalmente como eu gostaria, mas a gente já viu isso em sala. Então, por isso que ela é tão importante, porque ela está envolvida com a síntese de proteína. Né? A gente viu que a gente precisa de proteína para tudo, né? No nosso corpo, organismo, até mesmo seres unicelulares, eles têm ribossomo para a síntese de proteína, para a produção de enzimas, estruturas, que a gente já discutiu em sala. Algumas bactérias, como as que causam a tuberculose e a salmonelose, uma intoxicação alimentar, produzem proteínas que impedem o fagossomo de se unir ao lisossomo. Que vantagem isso traz para essas bactérias? Primeiro, vamos saber o que é esse fagossomo, né? Eita, então, o fagossomo, aqui ó, o fagossomo é o resultado, né, da fagocitose. Então, vou mostrar, deixa eu ir apontando aqui com... Então, aqui nós temos um patógeno, né, pode ser uma bactéria, no que o exercício está falando. Então, a bactéria está sendo englobada por uma célula, que geralmente é um dos primeiros mecanismos de defesa que nós temos, né? Os macrófitos fazem isso, muitas células de defesa fazem isso, e então nós temos a entrada desse patógeno dentro da célula, através dos pseudópodes, que a gente vai ver mais para frente que outros seres vivos também têm esses pseudópodes, que são essas projeções da membrana plasmática aqui. E aí, quando a célula engloba esse patógeno, aí forma o fagossomo, que é o que está lá escrito no exercício, que é uma vesícula, então, com a bactéria lá dentro ou qualquer outro patógeno.
Aí, quando forma esse fagossomo, vem o lisossomo, que tem aquela função que a gente discutiu, né, de digestão celular, né, que ela tem enzimas digestivas, que ela vai se unir a esse fagossomo. Quando ela se une a esse fagossomo, ela libera suas enzimas digestivas lá dentro, fazendo o quê? Matando esse possível patógeno, essa substância que é esse antígeno, né? Que pode causar alguma doença, que representa algum perigo para o nosso corpo, né? E aí, essas vesículas, então, elas são depois secretadas para o exterior da célula. Então, se a bactéria produz uma proteína que impede que os lisossomos se unam, né, ao fagossomo, ela não vai ser combatida, né? Ela vai permanecer viva, porque os lisossomos não vão conseguir colocar suas enzimas digestivas lá no fagossomo. Então, sem a presença do lisossomo, né, se unindo a esse fagossomo, então a bactéria ela vai sobreviver. Toda essa etapa aqui ela é interrompida. Então vai ficar só o fagossomo com a bactéria lá dentro e ela vai continuar se reproduzindo e causando a doença, tá? Então é isso que vai acontecer, ok? A vantagem então é que elas não serão digeridas, né, pelas enzimas do lisossomo, permanecendo vivas. Questão 7. Mitocôndrias possuem algumas semelhanças com bactérias aeróbias e cloroplastos assemelham-se a cianobactérias. Como a ciência explica essas semelhanças? Em sua resposta, inclua a função dessas organelas nas células em que ocorrem. Então, como eles explicam essa semelhança? Bom, existe a teoria lá da endossimbiose. Voltando. A endossimbiose, então, que mostra o quê? Que antes, né, há milhares de anos atrás, então, existia um organismo procarionte. Então, aqui vamos fazer a leitura de cima para baixo, né? Então, nós tínhamos aqui um organismo procarionte. E aí, por algum motivo, né, ela englobou algumas células procariontes. E alguma dessas células procariontes, elas tinham, uma era fotossintetizante, né? Ela tinha clorofila e conseguia produzir seu próprio alimento pela fotossíntese. E tem outras que eram aeróbicas, de vida livre, e elas foram englobadas, então, por essa célula procarionte. Lembrando que essas também eram procariontes que eram capazes de fazer fotossíntese, e as procariontes que eram aeróbicas, tá? Elas entraram, então, nessa célula procarionte e elas não foram digeridas, ou ela também não causou nenhum mal para essa célula procarionte. E aí elas passaram, então, a viver, né, vamos dizer assim, não prejudicou, uma não prejudicando a outra. E aí, nós vamos ter aqui, então, essa bactéria que é aeróbica, né, que faz respiração aeróbica, ela passou a produzir energia para essa célula. Enquanto a procarionte fotossintetizante, ela passou a produzir o alimento, a glicose, para essa célula, né? E com isso deu-se origem, então, às células eucariontes, né? Que mais para frente, né, depois de milhares de anos aí de evolução, de mudanças e adaptações, e aí então começou a surgiu então as organelas, né? Elas se transformaram em organelas nessa célula. Aí aquela que tem a mitocôndria, só a mitocôndria, né? É a célula animal, que é esta aqui. Já a célula que tem a mitocôndria e o cloroplasto é a célula vegetal. Então, as células eucariontes, então, é resultado de uma interação entre células procariontes, né, que acabou
que essas células procariontes que foram englobadas por outros procariontes, né, viraram, então, as organelas, tá? Aí a gente chama isso aí de teoria da endossimbiose. Por quê? Por causa dessa semelhança que existe entre mitocôndria, né, e algumas células bacterianas e o cloroplasto também, com algumas células procariontes também, ok? Então, foi essa que é a teoria que explica a origem das células, né, de algumas organelas das células eucariontes, no caso, a mitocôndria e o cloroplasto. Lembrando que o cloroplasto ocorre apenas na célula eucarionte vegetal. Ok, ok. Então, continuando. 8. Foi injetada em uma ameba uma substância que age interrompendo a formação de microfilamentos. O que deve ter ocorrido? Bom, os microfilamentos, então, deixa eu ver se eu tenho, coloquei uma fotinha deles aqui, coloquei. Então, os microfilamentos, né, a gente viu que ele tem a função aí de formar o citoesqueleto, né? Ele dá uma certa resistência para a célula. Aqui os microfilamentos, né? Aqui tá apontando, deixa eu pôr uma canetinha aqui, então os microfilamentos aqui, né? Apontando para essa rede que é formada, para essa malha, né? Que forma o citoplasma, que vai dar sustentação para organelas, né? E vai permitir também a movimentação celular, tá? Igual o exercício está perguntando, né? Se for injetada em uma ameba, que é do reino protista, né? Um organismo unicelular, se for injetada nela uma substância que age interrompendo a formação de microfilamentos, né? O que vai acontecer? Então, ela vai ter muita dificuldade para locomoção e até para se alimentar, né? Ela vai ter dificuldade de lançar os pseudópodes. E aí, vou colocar aqui então um vídeo para mostrar como estamos acompanhando uma ameba. Parece que ela tá paradinha, estática aí, né? Com aquele monte de paramécias que estão loucamente correndo atrás dela aí. Mas na verdade é ela que está predando eles. Como vocês podem ver aí, com essa amoeba que vocês tanto brincaram, ela é uma super predadora. E como que ela faz, né? Como que ela preda então esse paramécio. Aqui um vídeo um pouco acelerado, mostrando então ela lançando os seus pseudópodes, né? Que é uma extensão aí do seu citoplasma. E como que ela consegue fazer isso? Justamente com os microfilamentos, né? De proteína, que geralmente é a actina, que permite com que ela lance aí, né? Seus pseudópodes, né? Faz essa projeção aí do citoplasma. E ela consegue fagocitar, né? Englobar o seu alimento, tá? E aí, mostrando que nem sempre ela consegue capturá-los. Como que são lançados esses pseudópodes, né, pelas amebas? Questão 9. Um estudante comparou a consistência do citoplasma a uma gelatina. Um outro estudante, porém, disse que essa comparação não era muito boa, pois no citoplasma da célula existe uma estrutura que lembra uma rede de fios. Qual é essa estrutura, de que é formada e que funções ela desempenha? Então, a gente acabou de falar aí dos microfilamentos, né? Que tem essa função de formar essa rede de sustentação para organelas, né? Para membrana plasmática, para o citoplasma, aliás. Nós temos também os microtúbulos, né? Que também a sua principal função é no transporte de substâncias, no transporte de vesículas, né? Dentro da célula, tá? Então, próximo. A consistência firme, né, ou turgor dos olhos dos vertebrados aquáticos é consequência da pressão do fluido em seu interior. A estabilidade do turgor dos olhos dos tubarões, por exemplo, se deve à elevada concentração de sais de ureia no sangue e no interior dos olhos. Explique de que maneira essa alta concentração de sais contribui para o turgor dos olhos dos tubarões. Bom, então funciona que os tubarões, eles
estão no meio hipertônico, né, que é o ambiente aquático marinho. E para compensar, então, para evitar que eles percam água para o ambiente que eles estão, né, que é hipertônico, então a sua corrente nos seus vasos sanguíneos também tem uma grande concentração, né, de solutos para que eles não percam água para o ambiente. E eles mantenham esse turgor dos olhos, né? Então é uma questão de compensação mesmo. Como o seu sangue é altamente concentrado, assim como o ambiente aquático, onde eles estão, né, o marinho, então eles não vão perder água para o ambiente, tá? Então é aquele mesmo esquema que a gente viu aqui, né, da célula, né, em meio hipertônico, isotônico e hipotônico. Então o que eles fazem é tentar o que acontece, na verdade, né, é que a corrente sanguínea vai ter alta concentração de soluto, competindo, então, né, com o ambiente em que eles se encontram, fazendo com que eles não percam água no ambiente. Aqui também mostra o comportamento de uma célula vegetal, né, nessas diferentes concentrações. No meio hipotônico, né, a célula vegetal também, ela não se rompe, igual no caso das bactérias que eu falei para vocês no exercício anterior, né? Que ela tem a parede celular, então ela também não se rompe. E no meio hipertônico, que ela fica murchinha, só o seu citoplasma, né, é que vai sofrer uma contração aí pela perda de água, né? Porque a parede celular mantém ela no seu formato original, mas o citoplasma dela perde água, né? E ele fica colapsado aqui dentro. Tanto é que essas bolinhas mostram cloroplasto. E o cloroplasto no meio hipertônico, ele fica concentrado bem no meio, né? E numa solução hipotônica, ele fica mais para as periferias aqui, ele vai mais para a periferia da célula. Por quê? Porque tá entrando muita água aqui nesse volume de água que tá formando aqui dentro, né? Dentro do vacúolo. E aí isso faz com que a célula fique, né, muito cheia e isso empurra os cloroplastos para as periferias. Ok. Então vamos para a questão 11. No esquema abaixo, a água pura, que está aqui em A. Então vamos desenhar. Esse aqui não dá para desenhar? Tem que dar para desenhar. Tá assim. Então aqui a água pura, que tá aqui em A, foi inicialmente separada de uma solução aquosa de açúcar B. Então, tá falando que tem açúcar aqui nesse soluto. O soluto, então, é açúcar. Então, tá aqui em B. E eles foram separados por uma membrana semipermeável. Então, já tá mostrando que tem uma membrana aqui separando essas duas soluções. Então, com relação à osmose, então lembrando da osmose, que é a passagem de água, né, de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, com relação à osmose observada nesse experimento, aponte as alternativas corretas e considerem sua resposta a soma dos números correspondentes. Então, a gente vai julgar essas alternativas, né? E aí, aquelas que estiverem certas, a gente soma, que vai ser o resultado. Tá, então vamos entender o que já está acontecendo aqui, ó. No tempo 1 foi quando colocou a solução aqui juntas, né, separadas pela membrana e tal. E aí no tempo 2 já, o que aconteceu? Né, teve uma diferença aqui no desnível de água na solução A em relação à solução B. Por que teve esse desnível? Porque a água se deslocou de A para B. Porque foi uma osmose que aconteceu aqui, né? A gente tinha uma grande concentração de soluto aqui,
como esse soluto, que é o açúcar, né, ele não passa na membrana semipermeável, ele não passa, né, de B para A, então quem se movimentou foi a água de A para B, tá? Por isso que ficou esse desnível que a gente está observando aqui. Bom, agora vamos julgar, então, as afirmativas. Deixa eu ver se aqui, se eu consigo ampliar assim. Isso. Então, o desnível gradualmente formado entre os tempos 1 e 2 vai tornando cada vez mais difícil a passagem de água para o lado B, né? Sim, por quê? Por que esse aqui tá certo? Então, à medida que vai passando, vai igualando, né, a concentração. Você vai tendo um equilíbrio aqui da solução. Então, à medida que a água vai passando de A para B, vai chegar uma hora que vai parar, porque vai equilibrar as duas soluções. Então, a água vai parar de passar do lado A para o lado B. Por isso que vai ficando cada vez mais difícil. E também existe uma pressão aqui, né, que causa o peso dessa coluna de água, né, que ela forma. Também pode ser um meio de impedir essa passagem de água, porque a coluna de água aqui tá ficando mais pesadinha, tá ficando maior, né? A coluna de água aqui tá maior que aqui. Então, essa coluna de água aqui, né, ela faz uma pressão, né, para baixo, gravitacional, né, pela gravidade, pela ação da gravidade. Então, a 1 tá correta. 2. O sistema não entrará em equilíbrio devido à impossibilidade de o soluto passar do lado B para o lado A. Bom, vai ter equilíbrio sim, porque a água ela passa, né, do soluto A para o soluto B. Realmente o soluto não passa da solução B para A. O soluto, né, que são esses pontinhos aqui, não passa, né, o açúcar, ele não passa na membrana semipermeável. Então, o que vai passar vai ser a água, então ela vai ser responsável por esse equilíbrio que vai se formar. 4 aqui, o desnível formado no tempo 2 se dá por osmose, ou seja, a passagem de açúcar para o lado A, não, né? Totalmente errado esse aqui. 8. Em certo estágio, quando o retorno da água, devido ao desnível, equilibrar a tendência de passagem de água do lado menos concentrado para o hipertônico, o sistema entrará em equilíbrio. A cada molécula de água que passar para um lado, corresponderá outra que passará no sentido contrário. Sim, então fica um equilíbrio dinâmico, né? Quando depois, no final, aqui, né, do tempo 2, que a água, que a sua maioria, né, passou para cá, para o lado B, para a solução B, né, que era a hipertônica, vai ter um equilíbrio, então, né, da concentração dessas duas soluções, né, de A e de B. E aí a água ela vai continuar transitando de um lado para o outro, né? A água continua, foi o H2O, né, que é a água, continua passando de um lado para o outro. Só que vai manter o equilíbrio, né, da concentração dessa solução. Aí ela não fica parada, a água ela não para de um lado e do outro. É um equilíbrio dinâmico, tá? Então, a água, as partículas, elas continuam se movimentando, inclusive a água, então ela pode passar de um lado para o outro. Mas vai manter a concentração igual nas duas soluções, ok? Então, aí a resposta aqui seria, né, 1 mais 8, que vai ser igual a 9, tá? Então, a resposta aqui vai ser o número 9. Próximo, como é que eu faço para sair daqui? Sai. Próximo, então, 12. Um menino apaixonado por peixes resolveu montar um aquário em sua casa.
em uma loja adquiriu 3 espécies diferentes, levando em consideração o aspecto visual. Então, ele comprou o peixe palhaço, um peixe anjo imperador, que é uma espécie marinha, então isso aqui é importante. Então, o peixe palhaço é uma espécie marinha, o peixe anjo imperador também é uma espécie marinha, e o peixinho dourado é uma espécie de água doce. E aí, todas as espécies foram colocadas, continua aqui, no mesmo aquário, que estava preenchido com água de torneira desclorada, que é a água de torneira, né, que a gente usa para encher o filtro, para cozinhar alimentos, é uma água considerada água doce, né? E aí as 2 espécies marinhas incharam e morreram rapidamente, e apenas o peixe dourado sobreviveu. Depois do ocorrido, o menino descobriu que os indivíduos das 2 espécies marinhas morreram porque a água do aquário funcionava como uma solução, tananã, em relação aos seus fluidos corporais, ocorrendo um tananã que causou um inchaço por tananã. Então, a gente vai ter que preencher, né, assinalar a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Então, vamos lá fazer um por um. Então, o que aconteceu? Depois do ocorrido, o menino descobriu que os indivíduos das 2 espécies marinhas morreram porque a água do aquário funcionava como uma solução hipotônica em relação aos seus fluidos corporais, ocorrendo um desequilíbrio osmótico que causou inchaço por absorção excessiva de água. Exata, já é a primeira resposta, né? Então, vou marcar aqui um xizinho, circular aqui a resposta A, que já é a nossa resposta correta, né? Porque a água do aquário, então, funcionava como uma solução hipotônica em relação ao peixe, que é aquela mesma história do exercício do tubarão, né? Que na corrente sanguínea deles passam, né? Tem uma grande concentração de soluto, né? Para poder compensar essa perda de água que eles teriam se caso, né? Eles não, se eles, na verdade, eles evitam a perda de água para o ambiente em que eles se encontram, que é o ambiente aquático marinho. Então, como eles têm grande concentração de soluto circulando na sua corrente sanguínea, eles evitam a perda de água para o meio hipertônico, né, que é o ambiente de água marinho. Então, se eles forem colocados no ambiente de água doce, né, que foi o que o menino fez, matou o peixe, coitado. Porque a solução para ele ali é hipotônica. Ele está hipertônico em relação ao ambiente que foi colocado, que é a água de torneira. Aí causou desequilíbrio osmótico, né? E aí ele começou a absorver excessivamente muita água, porque ele está hipertônico em relação ao meio, né? Então, ele absorveu muita água e matou os bichinhos, né? Então, as demais não estão corretas. A correta é a hipotônica. Vamos passar, senão esse vídeo vai ficar too big. 13. Toda célula procariótica ou eucariótica possui uma membrana que a isola do meio exterior, denominada membrana plasmática. As proteínas presentes na membrana plasmática são fundamentais para a estrutura das células, pois são moléculas hidrofóbicas que impedem a saída de água do citoplasma, evitando a desidratação celular? Nada a ver, né? Elas não impedem a saída de água, não tem nenhuma relação com isso. O que vai o movimento, né, da osmose, né, que é a entrada ou saída de água da célula, vai depender da concentração, né, do meio da célula. É a concentração de soluto que determina o movimento de osmose. Então, não pode ser letra A. Atuam preferencialmente nos mecanismos de transporte, organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula.
Gostei dessa letra B. Vamos ver a C. São responsáveis pela regulação das trocas de substância entre a célula e o meio, permitindo apenas, quando aparece esse apenas, suspeitem, tá? Em biologia, apenas, única, exclusivamente, pode desconfiar. Apenas a passagem de molécula do meio externo para o meio interno da célula. Não, né? A gente viu que tem substâncias que podem sair da célula, que pode sair do meio interno para o meio externo. Então, esse apenas aqui avacalhou. Letra D. Podem funcionar como catalisadores biológicos, diminuindo a velocidade das reações químicas da célula através de captação de substâncias do meio externo. Essa aqui não está muito convencida, porque eles podem funcionar como catalisadores, mas como diminuindo? Na verdade, catalisador é para aumentar a velocidade das reações químicas, né? Então, esse diminuindo aqui entregou que essa resposta não está correta. Então, elas vão atuar preferencialmente, então vai ser a resposta aqui, vai ser a letra B de bola, que elas atuam preferencialmente nos mecanismos de transporte, né? Organizando verdadeiros túneis que permitem passar substâncias para dentro e para fora da célula, tá? Então, vamos para a próxima. Próxima, 14. Para a ocorrência de osmose, é necessário que... Então, para que ocorra osmose, o que é osmose? Passagem de água, né? Ou a passagem do solvente do meio hipotônico para o hipertônico. Vamos lá. Então, vamos ver qual alternativa está falando isso. Para que ocorra osmose, é necessário que as concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam iguais? Não, né? A tendência é que a água permaneça, né? Não vai ter uma movimentação grande, né, de água se o soluto tiver a mesma concentração. Então, B. As concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam diferentes. Então, essa aqui tá bem tentadora. Essa letra B, né? C. Haja ATP disponível na célula para fornecer energia ao transporte? Não, que a gente sabe que a osmose é um transporte passivo, né? Que acabou que eu nem comentei dela lá no começo do exercício, né? Como exemplo de transporte passivo. Ignorei totalmente a osmose, só falei da difusão. Então, vocês já podem voltar lá e completar a resposta. Letra D. Haja um vacúolo no interior da célula no qual seja água acumulado. Não precisa, né? Porque se a célula dependesse de ter vacúolo para que ocorresse a osmose, a célula animal, no caso, né, no nosso caso, a gente não conseguiria fazer osmose. Se a gente não tem vacúolo, né, só algumas células, como a célula vegetal, então a gente não conseguiria fazer vacúolo se a gente dependesse dela. A gente não conseguiria fazer osmose, aliás, né, se a gente dependesse do vacúolo. Então, isso aqui tá errado. Letra E. Haja uma parede celulósica envolvendo a célula, o que evita sua ruptura. Mesma coisa. Nós temos celulose? Nós temos parede celular? Nós não temos parede celular. E a gente precisa dela para fazer osmose? Não, né? Realmente a parede celular evita o rompimento da célula, mas não precisa dela para que ocorra osmose. Então, aqui a alternativa correta é a letra B. Nice. Vamos para 15, algumas distrações, ok? Os isótopos radioativos permitem que se marque o trajeto de uma substância no interior da célula pela técnica de radioautografia. Considerando a ordem cronológica, um aminoácido marcado radioativamente, ao ser acompanhado no interior da célula,
encontrar-se-á, em primeiro lugar, no lisossomo? Não, o lisossomo nem participa, né, do processo de síntese de proteína. Letra B, vai ser encontrado no ribossomo, onde o aminoácido é ligado à cadeia polipeptídica da proteína? Pode ser. Então, gostei da letra B, vamos deixar um pontinho aqui. C, complexo de Golgi, onde o aminoácido pertence à proteína. Nossa, onde o aminoácido peraí, que esse trem tá estragado, tá? Deixa eu tirar esse negocinho. Onde o aminoácido pertence a proteínas que são preparadas para exportação ou utilização no interior da célula. Então, a gente vai ver primeiro no complexo de Golgi, ou complexo golgiense, onde elas são preparadas para exportação ou utilização no interior da célula. Vai ser primeiro visualizada, então, no complexo golgiense, onde a proteína já está pronta e já vai ser utilizada? Não. Então, o ribossomo está ganhando. No retículo endoplasmático, que realiza o transporte do aminoácido acoplado à cadeia polipeptídica da proteína? Também não, né? Por quê? Aqui está falando que vai ser onde realiza o transporte do aminoácido acoplado à proteína polipeptídica da proteína. Não, aqui já está a proteína pronta. Está falando que o aminoácido já está acoplado à proteína, né? A cadeia, né? Desculpa. Acoplada à cadeia polipeptídica da proteína. Ou seja, a proteína está pronta aqui, né? Então, a gente não vai ver primeiro aqui. Aqui já está no final também. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. A gente vai enxergar ela primeiro no ribossomo. Por quê? Porque é lá que o aminoácido ainda vai ser ligado à cadeia polipeptídica da proteína, para formar a proteína. Aqui no retículo endoplasmático, né, já está falando que o aminoácido já foi acoplado à cadeia polipeptídica da proteína. A proteína aqui está pronta, tá? Então, a resposta correta aqui vai ser a letra B. Bora lá. Ai, meu Deus, de novo isso. Então, continuando, cadê? Questão 15. Foi o que a gente fez agora. 16. Observe o esquema representativo de uma célula eucariota animal. Sim, estamos observando. Identifique as estruturas numeradas e, em seguida, estabeleça a relação em ordem numérica crescente destas com a função que desempenham na célula. Então, aqui ele está apontando, né, número 1. Vamos identificar, então, essas organelas aqui que ele está apontando. Tem o complexo golgiense aqui, né, o número 1. Número 2, retículo endoplasmático liso. Ó, mudei de cor sem querer. 3 aqui a mitocôndria. 4, o lisossomo. E 5, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? Ok. Aí, vamos descer aqui. Então, agora a gente vai associar essas organelas com a sua função. Bora lá. Corzinha. Bom, qual que vai ser responsável, então, né, pela secreção celular? Muito bem. Complexo golgiense. Então, complexo golgiense vai ser a letra A. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais bonitinho. É melhor conseguir fazer. Então, a secreção celular é o complexo golgiense, né? Que é ele que vai receber as proteínas, aí ele vai fazer um tratamento nessas proteínas, maturar nessas proteínas para depois ser liberado. B, digestão de substâncias orgânicas. Quem faz digestão celular? Nosso lisossomo, letra B. Nossa, que feio. Eu não tenho coordenação motora.
produtora. Não, tá feio ainda. Ai, dá pra entender que é B, né? C. Produção de certas proteínas. Quem está responsável por produção de certas proteínas, onde a gente encontra os ribossomos no retículo endoplasmático? Granuloso. Então, aqui vai ser letra C. D. Respiração aeróbica. Qual que é a organela responsável pela respiração celular, a respiração aeróbica? Mitocôndria. Então, vou ter que colocar uma letra D aqui. Foi. E, então, por eliminação, sobrou o retículo endoplasmático não granuloso, que é o nosso retículo endoplasmático liso, também conhecido como retículo endoplasmático liso, que vai ser responsável pela síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides, além da inativação de substâncias tóxicas. Então, nós temos a letra E, que ficou mais ou menos bom, o retículo endoplasmático não granuloso. E aí, qual que vai ser a nossa resposta, então? Retículo endoplasmático granuloso é o número... Nossa, tá faltando colocar os números aqui. Retículo endoplasmático granuloso é o 5. Mitocôndria é o nosso número 3. Complexo golgiense é o nosso número 1. Retículo endoplasmático não granuloso é o nosso número 2. E o lisossomo é o nosso número 4. E aí, 1A. Então, nós temos aqui B e E como 1A. O 2, letra E. Nossa, já foi. Letra E aqui. 3D. 4B. 5C. Então, esta é a nossa resposta. A letra E. Alternativa que apresenta a relação correta. Ok? Ok. Vamos para o próximo, 17. Está acabando. As células produtoras de saliva retiram do sangue as substâncias necessárias para a síntese dessa secreção. E eu falei em sala de aula para vocês, né? Dei como exemplo produção de saliva, né? A saliva, ela tem o quê? Tem enzimas, no caso a amilase, né? Que vai digerir o amido do alimento. E enzimas são proteínas. Então, ele está se referindo aqui à síntese de proteínas. Essas substâncias são inicialmente transferidas para 1, em que ocorre a 2. Em seguida, são encaminhadas para 3, de onde são secretadas. Então, aí a gente vai ter que assinalar a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas 1, 2 e 3. Então, as substâncias são inicialmente transferidas para mitocôndrias? Não está falando de produção de energia, né? Está falando de secreção, então ela precisa, está falando de síntese de proteína. O retículo endoplasmático liso? Não, ele não participa da síntese de proteína. E vai para o complexo de Golgi ou Golgiense? Complexo de Golgi é o final. Ele vai para o retículo endoplasmático granular? Sim, que é onde tem os ribossomos, né? E aí, então, é o retículo endoplasmático granular, em que ocorre a produção de enzimas? Sim, né? Que enzimas são proteínas. E em seguida são encaminhadas para o complexo de Golgi? Sim, de onde são secretadas. Então, deixa eu desenhar aqui. A nossa resposta é a letra D. Ok. Vamos lá, está acabando. A doença de... Nossa, não sei pronunciar. De Tay-Sachs. Não sei se é assim que pronuncia. Tay-Sachs. É hereditária
e provoca retardamento mental grave e morte do paciente na infância. Essa doença é devida à incapacidade das células de digerir uma substância cujo acúmulo é responsável pelas lesões no sistema nervoso central. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a organela celular cuja função está alterada nessa doença é. Bom, então a gente tem que entender como que funciona esse mecanismo aí, como que a doença, né, a característica da doença, para entender então qual organela que não está funcionando bem. Então, ela é devido à incapacidade de alguma célula de digerir uma substância cujo acúmulo é responsável por lesões do sistema nervoso central. Então, dentro da célula, né, tá falando da organela, que é organela celular, então que a função está alterada. Qual que é a função qual organela tem a função de digerir uma substância interior da célula? Os lisossomos. Essa questão é tão antiga que não tem nem a alternativa né? Não tem. Isso aqui é na época do vestibular, que a FMG, né, prestava vestibular ainda. Então, não tem alternativa E. Então, a resposta certa aí vai ser a letra C, que é o lisossomo. 19, tá acabando. Uma célula jovem cresce à custa de proteínas por ela sintetizadas. Essas proteínas são sintetizadas onde? No retículo endoplasmático liso? Na superfície externa do retículo endoplasmático rugoso? No interior do retículo endoplasmático rugoso? No complexo de Golgi? Nos ribossomos livres no citoplasma? E aí? Então, onde que vai ser sintetizada? Ela vai ser sintetizada no... Cadê? Vamos escrever. Quem chegou até aqui, quem teve coragem de assistir o vídeo até aqui, nós teremos então, né, como a resposta correta, a letra E, né, nos ribossomos livres do citoplasma. Né? Então, essas proteínas são sintetizadas nos ribossomos, tá? Ribossomo, então, que é o responsável por produzir as proteínas. Eu acho que dá para ver a resposta aqui. Dá. Olha o xizinho aqui na letra E. Deu para ver. Bom, então a resposta certa, a letra E. 20. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar parte de si mesmas como fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela citoplasmática diretamente responsável por essa degradação é aparelho de Golgi, o centríolo, lisossomo, mitocôndria ou ribossomo. Então, quem que faz parte desse processo de digestão, né, de degradar, digerir substâncias orgânicas no interior da célula, são os lisossomos. Então, 20, letra C. Ok? Ok. Então, encerrando mais um vídeo que deve ter ficado longo, mas parabéns para você que chegou até o fim. E até a próxima.